Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas deixa eu contar uma história para você, não sei se você sabe disso, mas muitos anos atrás, eu devia ter coisa de 22, 23 anos, eu estudei teatro. Não sei quantos aqui sabem disso, não me olhem com essa cara. Era apenas um rapaz, não é? Então eu estudei durante algum tempo e minha primeira peça foi Quem Casa Quer Casa. Eu era um personagem que era um velho meio doido, assim, sabe? Um velho bem gagazão, assim. E como seria a minha primeira interpretação, eu comecei a passar um tempo fora do ensaio imitando um velho gagá. Era um laboratório, era orientação do professor. Não deixa para tentar viver o personagem na hora do ensaio, não, tenta antes, faz uns testes, assista algumas coisas, acompanhe, né? E eu fiz o laboratório realmente durante um tempo, e então a peça foi uma peça que foi apresentada num festival de teatro e eu ganhei como ator revelação. Ninguém bateu palma, não precisa. Eu já realmente superei isso, mas interessantemente como funciona, né? Você realmente dedicar um tempo para experienciar aquele novo universo de tentar ser algo diferente do que você é. Isso não é algo inventado pelo meu professor, nem por mim, como por exemplo, o Jack Nicholson, ele fez um laboratório para o filme Estranho no Ninho, que foi algo também interessante, que levou ele, inclusive, a um estado de quase doença, porque foi o seu laboratório para vivenciar aquele personagem. Outro também que viveu algo semelhante, não me lembro o nome desse ator, mas o pessoal das antigas aqui vai lembrar, O Último Moicano. Quem assistiu esse filme? Eu assisti esse filme no cinema, né? E o ator daquele filme, ele viveu, o personagem no filme era um índio, né? E ele ficou 1 ano no meio do mato, sozinho, vivendo sozinho, para ter aquela experiência real, não é? E realmente interpretar de maneira mais real possível no filme. Foi premiado, inclusive. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que para você ter uma experiência semelhante à do outro, para representá-lo, como no caso do teatro, né? E do cinema, você precisa realmente levar aquilo a sério a ponto de viver algo mais próximo possível da pessoa que você escolheu como alvo, não é? A gente vê aí, por exemplo, algumas histórias também de pessoas que se passaram como moradores de rua, não é? Para conhecer aquela realidade mesmo, para além dos muros da teoria. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o livro de Hebreus, e principalmente o capítulo 2, vai falar de algo semelhante, que é realmente de um Deus maravilhoso, divino, todo-poderoso, mas que realmente não escolheu salvar o homem do seu céu, da sua realidade transcendente, da sua realidade enquanto ser todo-poderoso sentado num trono, mas que se fez homem, como nós, e morreu, e sofreu, como nós sofremos. Por isso, vai dizer o escritor de Hebreus, ele pode nos representar. Vamos ler então, capítulo 2, versículo 1. Por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram, e juntamente com eles por meio de sinais. Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que te interesses por ele.
tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto o que santifica como os santificados. Por esta razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos e cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e ainda, aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por meio da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Pois então, nós vimos semana passada, no início da carta dos Hebreus, que Jesus ele era superior, ou é superior, à lei, aos anjos. Jesus é um ser, enquanto Deus divino, criador de todas as coisas, por meio do qual todas as coisas vieram à existência. E na continuação desse início, nós lemos do 1 ao 4, o autor de Hebreus vai trabalhar justamente o seu argumento para os judeus, para quem ele escreve, que Jesus ele era superior aos anjos. Por quê? Porque se entendia que a lei de Moisés havia sido dada pelos anjos. Você não vai encontrar essa passagem objetivamente no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, mas os judeus pensavam assim. Então, o público para quem o autor de Hebreus escreve, eles, como judeus, entendiam que as leis realmente haviam sido dadas através dos anjos, e o argumento do autor é que agora a lei, enquanto revelação, ela foi superada por algo novo, a revelação em Jesus. Por isso ele é superior aos anjos. Então, no capítulo 2, ele vai evoluir o seu argumento. Porque se você perceber como o autor de Hebreus escreve, ele primeiro faz algumas afirmações, depois ele traz os textos do Antigo Testamento para comprovar os seus argumentos, e depois ele faz exortações. A gente já começa no capítulo 2 com a exortação referente ao que foi falado desde o início aqui. Jesus é divino, Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas vieram à existência, Jesus é o Criador de todas as coisas, e ele é maior do que qualquer anjo, ele é maior do que qualquer divindade que não seja o Pai, ele é maior do que os ídolos, ele é maior que os deuses pagãos, ele é maior do que qualquer ser existente conhecido fora o Deus Pai, porque ele, o Deus Pai, é uma única pessoa. Então o capítulo 2 começa dizendo que é necessário termos atenção, não é isso? Diz assim: por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela ou delas. Que coisas que ele falou até agora sobre a divindade de Jesus, sobre a sua autoridade, sobre quem ele é e sobre a revelação em Jesus, que é o seu evangelho. Interessante, no versículo 1 você vai ter duas palavras bem importantes aqui, que é atentarmos, que vem do grego prosekien, que significa amarrar o barco de maneira segura. É uma linguagem náutica aqui que ele usa,
e o texto no original, a gente percebe isso mais, que está em oposição a desviar, ou desviemos, para que nunca nos desviemos delas, que vem do grego pararrem. Então, a segunda palavra é deixar o barco sair por descuido, por indiferença, por descaso. Primeiro momento, é necessário prosequem, atentarmos, amarrarmos o barco, mantermos ele firme, ancorado, bem ancorado, em oposição a não deixarmos nunca o barco partir, ir embora por descaso. A expressão em português fica para que nunca nos desviemos dela. Então você já entendeu que no versículo 1 ele está dando uma ênfase bem grande ao fato de que tudo que foi dito até aqui, tudo que foi ensinado sobre a pessoa de Jesus, não pode ser algo pequeno, não pode ser algo fruto da nossa desatenção, não pode ser algo que venha a ser tratado ou que vá ser tratado de qualquer maneira. E ele vai dizer outras coisas mais. Versículo 2, por exemplo. Pois se a palavra falada por meio de anjos, a lei, não é? De Moisés, permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência receberam justa punição. Então o que ele está dizendo? Se a lei de Moisés, que foi recebida através dos anjos, no caso de indiferença, de descaso, havia uma punição, né? E havia mesmo, né? Você vê lá no livro de Êxodo, vacilou, né? Transgrediu, punição. Para tudo tinha punição. Então o que ele está dizendo é, se aquilo que foi revelado pelos anjos, no caso da transgressão, no caso do descaso, tinha uma punição, ele vai dizer, como escaparemos se desconsiderarmos, versículo 3, tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Então, você precisa manter o barco firme, ancorado, sólido, não é? Não viver tratando a embarcação, essa é a linguagem aqui metafórica, né? De qualquer jeito. Por quê? Porque se antes tudo aquilo que se conheceu de Deus foi revelado através dos anjos, e no caso da indiferença tinha uma punição, tinha algo pesado da parte de Deus, ainda mais agora. Porque agora quem revelou não foram anjos, foi o próprio Senhor, o próprio Deus, que é realmente o autor desta revelação. E ele vai dizer mais, o autor de grande salvação, né? Se desconsiderarmos tão grande salvação. Ele fala, ela foi anunciada inicialmente pelo Senhor, Jesus, foi confirmada a nós, não por pessoas que ouviram de pessoas, mas por testemunhas oculares, não é isso? Confirmada a nós pelos que a ouviram, os seus apóstolos, né? Testemunhas que presenciaram, que vivenciaram. E juntamente com eles, com esses apóstolos, esses que tiveram realmente um contato, né? A experiência com esse Senhor que revelou o conhecimento de Deus, ele diz, sinais. E quem foi testemunha? Deus, não é isso? Entende aqui a tonalidade do autor. Vocês lidaram com as leis de Moisés de maneira séria e sabiam que, ele está escrevendo para hebreus, né? Uma igreja realmente constituída de judeus em sua maioria. Vocês trataram aquilo de maneira séria, não é? Por quê? Porque os anjos entregaram a Moisés. Como então poderemos nós tratar com tamanho descaso a salvação, essa nova revelação, que não foi através de anjos, foi através do próprio Filho? Ele, pessoalmente, veio trazer isso. E aqueles que a ouviram, testemunhas oculares daquilo, não terceira ou quarta geração, eles foram realmente aquelas pessoas que nos apresentaram isso. E não sozinhos. Porque Deus também foi testemunha disso, manifestando sinais, não é? Milagres através do Espírito Santo. Não é isso que ele diz? Ele diz, e juntamente com eles, versículo 4, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Então,
Essa revelação é maior porque ela veio por meio do próprio Filho, não de anjos. Ela foi dada por testemunhas oculares, não por gerações e gerações posteriores ao acontecimento. Ela foi testemunhada por Deus e pelo Espírito Santo, manifestando dons extraordinários e milagres extraordinários. Por isso, volto no versículo 1, é necessário atentarmos mais ainda para essas coisas. Porque se a transgressão, mediante a revelação que foi dada pelos anjos, era corrigida com castigo, ainda mais agora. Isso nos assusta, né? Porque a gente tem uma abordagem, quem sabe, do lado A do Evangelho, que é o amor realmente da parte de Deus para nós, ou por nós, né? A misericórdia de Deus, a maneira carinhosa com que Deus cuida de nós. Mas a parte B do Evangelho, que pouca gente gosta de abordar, é realmente como Deus lida com o descaso para com as suas coisas. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Se antes havia punição, agora ainda mais. Por quê? Porque agora é muito maior. A responsabilidade é muito maior. O zelo também deve ser muito maior. O envolvimento deve ser muito maior. Realmente o coração pulsante deve ser muito maior. Porque agora não é o mensageiro do rei que veio falar com você. Foi o próprio rei. E aí dá para dar uma tremida na base, não dá não? Porque se eu receber, quem sabe, uma carta, um e-mail, não é, do vice-presidente da República, já vai dar uma tremedeira, né? Ó, Josi, isso aqui, a gente precisa resolver, né? A gente precisa tratar. Caramba, o vice-presidente, quem é o vice-presidente? Eu nem sei. Tá, independente de quem seja, vai dar um frio na barriga, não dá não? Agora imagina o próprio presidente tocando a minha campainha. Cara, preciso falar com você. Aí a coisa muda de figura, né? O que o autor de Hebreus está dizendo é isso. A lei era algo sério, sim, de valor. Foi dado por anjos. E havia uma punição, caso você lidesse com isso, de qualquer jeito. Ainda mais agora. Então, pensa, ele não está escrevendo para olhar lá para o não crente e dizer, você vai ser punido. Ele estava escrevendo para a igreja, que precisa realmente ser responsável pelo evangelho, pela revelação que Deus entregou para que a igreja cuidasse. Não é isso? Para essa igreja ele está escrevendo nesse tom e para nós muito mais. Porque nós somos a geração da geração da geração que já experienciou tantos outros milagres, tantos outros sinais, que conhece, quem sabe, né, um conteúdo não somente histórico, né, do primeiro século, mas o que se desenvolveu depois daqueles primeiros, o que aconteceu na história de toda a igreja, 2000 anos depois de feitos extraordinários da parte de Deus. Aqui estamos nós, lidando com uma responsabilidade ainda maior que esses primeiros, eu posso dizer, porque nós não temos desculpas. Por isso o autor de Hebreus vai dizer para mim e vai dizer para você, não trate o evangelho de Deus de qualquer maneira. Não trate o evangelho de Deus como algo secundário na sua vida. Não trate o evangelho de Deus como um clube. Não trate o evangelho de Deus como alguma coisinha que você faz parte. Isso precisa ser o centro da sua vida, porque foi o próprio Senhor que trouxe essas palavras, que trouxe esse ensinamento, que trouxe o conhecimento de Deus para você. Amém? Amém. Então a gente precisa realmente entender isso. Eu sei que você já entende isso, eu não estou dizendo nada novo aqui. Que a gente precisa realmente participar do reino de Deus com responsabilidade. Todo mundo sabe, caramba. Ai, caramba, pastor, nunca ouvi isso. Não, já ouviu, claro que já ouviu. Se não foi por mim, que eu acho impossível, de outra pessoa. Mas parece que de vez em quando a gente precisa de um estalo, né? E o estalo da parte de Hebreus não vai ser filhinho, igual o João, né? Filhinho, se pecardes. João é assim, né? Estou de Hebreus não, é assim, ó. Tinha punição, velho. Agora muito mais. É assim. O tom aqui é assim, então o meu não pode ser diferente para você. Agora muito mais. Então vamos levar isso a sério. A gente não pode viver o evangelho pegando carona no evangelho. Pegando carona na vida dos outros, na dedicação dos outros. A gente não pode viver o evangelho meia boca porque tem outro fazendo por mim.
A gente não pode viver o evangelho como se não fosse responsabilidade minha. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha, é responsabilidade dessa igreja de viver isso como algo sério, que mudou a sua vida e que pode mudar a vida das outras pessoas através de quem? De testemunhas. Não foi assim que eles receberam? Testemunhas. E nós somos o quê? Nós somos o quê, gente? Vamos tentar. 1, 2, 3. Nós somos Testemunhas. Testemunhas do Evangelho que nos foi confiado para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, vai dizer o autor de Hebreus, não trate isso de qualquer jeito. Vamos avançar. Versículo 5, a gente vai ter que resolver alguns pseudo-problemas, né? Dentro do texto, porque ele diz o seguinte: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo, que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que te interesses por ele. Tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. E, ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Um problema aqui no texto, bem rápido, é que alguns vão dizer que o autor está falando sobre Jesus aqui, por causa da expressão filho do homem. Mas o problema é que, como assim, se é sobre Jesus, um pouco menor que os anjos? O autor de Hebreus já começa dizendo no seu livro, no primeiro capítulo, que Jesus é maior que os anjos. E como agora ele vai dizer que Jesus é menor que os anjos? Então, é óbvio que tem um problema que não é necessariamente o fato de Jesus ser menor que os anjos. Não é sobre Jesus que o autor está falando aqui, mas sobre o homem. Porque se você for ler o Salmo 8, é sobre o homem. E no Salmo 8 está dizendo, justamente que é a citação do autor aqui, que Deus criou o homem um pouco menor que Elohim, é a expressão. Se você procurar, por exemplo, na área, ao meio da revista atualizada, vai estar um pouco menor que Deus. A expressão Elohim, ela pode ser traduzida como anjo também. Mas parece que o consenso hoje é de que o texto, a melhor tradução é um pouco menor que Deus, o homem foi criado. Por quê? O argumento do Salmo e do autor é que o homem foi criado com Deus para governar o mundo. E é realmente uma referência a Adão e Eva, não é? No paraíso, quando Deus sujeita todos os seres, né? Aquele casal, e eles eram os governantes, não é? Do mundo, então, que eles viviam, pré-queda, não é? Então, esse é o argumento do autor quando ele diz que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que te interesses por ele. É como se houvesse um questionamento, né? Como assim? Por que o homem, né? E o homem é a raça humana aqui. O que há de tão interessante, tão especial no homem? E ele vai dizer, no versículo 6 ainda, a continuação, tu fizeste um pouco menor que Elohim, anjos ou Deus, né? Não muda, o argumento é o mesmo, é que ele foi feito de maneira elevada, e o coroaste de glória e honra, e todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não fosse sujeito. Por que não é Jesus, ô Jôs, que ele está falando aqui? Porque ele diz, contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus. Agora é sobre Jesus. Então, no primeiro momento dessa porção, o argumento do autor de Hebreus é, não levem isso de qualquer jeito. Levem isso a sério. Isso é algo grandioso, é algo da parte de Deus. No segundo momento ele vai dizer, porque o homem foi criado por Deus para governar a terra, né, o planeta, o mundo. E que tipo de governo é esse? Não é necessariamente governo político, esse tipo de coisa, mas é algo excelente. Como que, se o ser humano fosse algo especialmente criado por Deus para viver algo grandioso, magnífico, belo, esse era o projeto original. Mas alguma coisa aconteceu com o homem, não é? Que justamente vai fazer com que o autor diga, contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Então, o escritor de Hebreus está dizendo, o homem foi criado realmente para algo maravilhoso, o ser humano foi criado para algo maravilhoso, para o governo, para reger, não é? Esse mundo criado por Deus, mas nós não vemos isso.
Isso não está acontecendo. Por que isso não está acontecendo? Óbvio, por causa da queda, do pecado. E o homem não vive para o propósito para o qual ele foi criado. Esse é o argumento do autor. Aí ele diz no 9, vemos, porém, Jesus. E aí vem a expressão de novo, vamos com muita calma aqui. Que foi feito um pouco menor que Elohim, né? Que é anjos ou Deus, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Eu vou ler o 10 também, que vai ficar mais fácil para explicar. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, fosse aperfeiçoado por meio do sofrimento. E aí você vai pensar aí, mas caramba, agora enrolou tudo. Tá bom, ele disse que o homem foi feito menor que os anjos. Agora ele está dizendo que Jesus também foi feito menor que os anjos. Mas ele disse no capítulo 1 que Jesus era maior que os anjos. O que está acontecendo então aqui? Então, a gente entender o fluxo do autor, ele está citando o Salmo 8, um pouco menor que Elohim, os anjos ou Deus. O homem foi criado, correto? Para governo, mas nós não vemos isso ainda. O que é que nós vemos? Nós vemos Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos e coroado de glória e honra. Então, o que o autor está dizendo? O autor está dizendo que Jesus, para que fosse um salvador apropriado do homem, ele teve que ser revelado ao homem como o homem. Essa é a linguagem. O homem foi feito um pouco menor que os anjos. E quando Jesus vem até o homem e nasce de Maria, ele se torna homem também. Um pouco menor que os anjos. Não quer dizer que Jesus seja menos divino? Ou algo do tipo. Quer dizer o que Paulo diz em Colossenses, que ele abriu mão do seu lugar como Deus e veio habitar como homem, se despindo de toda a sua glória, não é isso? Então, o homem foi feito um pouco menor que os anjos, e o que nós vemos agora é Jesus também um pouco menor que os anjos, revelado ao homem como homem. E ele vai dizer mais, esse sim, não é? Coroado de glória e honra. O homem deveria ser coroado de glória e honra, né? E nós vemos Jesus. Ele diz, por causa do quê? Do sofrimento e da morte. Cara, que loucura é essa que esse cara está dizendo? Como é que sofrimento e morte pode tornar alguém glorioso, né? E ele vai falar sobre aperfeiçoamento, não é? Porque através do sofrimento ele fosse aperfeiçoado. Como Jesus pode ser aperfeiçoado? Então, as respostas são essas. Jesus, ele se revela ao homem como homem, menor que os anjos, no sentido de que o homem era menor que os anjos. Jesus, para ser um salvador apropriado, precisa também ser como homem, menor que os anjos. E o sofrimento e a morte é o que aperfeiçoa, no sentido de fazer com que ele, como homem sofre, sofra também. Como homem morre, morra também. E assim ele se torna o salvador mais adequado para salvar o homem da morte. Porque ele não é o Deus que está sentado no trono sem nenhum tipo de envolvimento com o nosso sofrimento, sem nenhum tipo de envolvimento com a nossa morte, com aquilo que realmente que nos persegue. Ele é o Deus que se manifesta como homem e vive as angústias que nós vivemos e sofre os sofrimentos que nós sofremos e padece pela morte que nós padecemos e ao ressuscitar nos liberta. Cara, isso aqui eu estou arrepiado, você só não está vendo por causa do casaco. É top, é lindo. Você, eu, éramos para ser os governadores do mundo, viver para a excelência, para o propósito daquilo que Deus nos criou, mas o pecado trouxe a gente para o buraco, degenerou a gente, corrompeu a gente, e a gente vive algo muito longe do propósito de Deus. E aí o que Deus faz? Envia o Filho. Como? Como homem, nascido de mulher, que já começa em sofrimento, né? Não tendo lugar para nascer, nasce em meio aos animais,
tem que fugir na matança dos inocentes, quando as crianças são perseguidas. Vive uma vida simples. Seu ministério também é marcado por perseguição, por angústia. Jesus chora, Jesus sente a morte de Lázaro, Jesus padece junto com os seus apóstolos, ele passa fome, ele passa sede, tudo como nós. Porque ele precisa ser como nós. Mas não é porque ele precisa, isso é uma obrigação, é porque ele quer ser como nós. É porque ele realmente se identifica com a raça humana, se identifica com o homem, se identifica com a criação de Deus e quer realmente resgatar o homem para o propósito original para o qual o homem foi criado. Por isso ele morre. E ao morrer, vai dizer o autor de Hebreus, todos que estão em Cristo, capítulo 10 ele vai tratar isso de maneira linda, também se tornam coroados de glória e honra, porque somos o corpo, porque somos os irmãos mais novos. Não é isso que ele vai dizer aqui, ó? Versículo 10. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas, Deus, né? Por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento. Essa palavra aperfeiçoar-se vem do grego teleion. Não é aperfeiçoar no sentido de tornar melhor, não. É no sentido de chegar a um propósito. E a linguagem é bem interessante porque essa palavra ela é aplicada, ou era aplicada, no tipo de ferramenta usada pelos navegadores para enxergar ao longe. Você sabe quem viu Piratas do Caribe, sabe aquelas lunetas, né? Como é que é o nome daquilo? Acho que é luneta mesmo. Luneta mesmo, né? Que ela vai abrindo, né, os compartimentos, assim. E a palavra teleion tem significado, é algo que está sendo conduzido para uma completude. Não é aperfeiçoar como eu e você, é aperfeiçoar a minha técnica no contrabaixo, ou aperfeiçoar a minha velocidade na corrida, e quanto mais eu treino, melhor eu fico. Não é isso. A ideia aqui é de algo perfeito, que foi conduzido por Deus. O teleion é isso, né? O português fica aperfeiçoar e soa meio esquisito, parece que Jesus precisa melhorar em alguma coisa, né? Mas não é essa a ideia original. A ideia original é que o sofrimento estava acontecendo com um propósito, e o propósito era a salvação do homem. Por quê? Porque nós somos, não é, os filhos que estão sendo trazidos por Jesus para a glória, versículo 10. E ele vai dizer no 11, pois todos vêm de um só, tanto o que santifica como os santificados. Então a ideia aqui é que Deus é aquele que está entregando o Filho para que, através do sofrimento, o Filho realmente seja o salvador adequado do homem que não vive o propósito para o qual ele foi criado. E à medida em que o sofrimento de Jesus torna ele um salvador adequado, ele vai trazendo, não é, da morte, do pecado, da degeneração, resgatando uma família para Deus. Porque essa foi a promessa de Deus a Abraão, e ele vai dizer isso aqui, né? Então, nós que aqui estamos, em Jesus, nos tornamos indivíduos criados para a excelência. Você sabe disso? A gente não foi chamado, nós não fomos chamados para olhar uma salvação, para olharmos para algo belo que vai acontecer lá no futuro. Existe esse elemento também. Mas essa vida de excelência, ela se dá a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e recebe o Espírito de Deus em você. A partir de agora você é uma nova criatura. É algo novo, é algo belo, é algo transformado por Deus e que vive realmente uma vida de propósito, em excelência, e não uma vida mais degenerada, entregue à lamação do pecado, entregue realmente à degradação. É algo bom. Nós não vivemos mais como vivíamos antes, porque nos tornamos irmãos mais novos de uma família realmente que é a família de Deus, cujo irmão mais velho é Jesus, aquele que veio para nos resgatar. Não é isso que ele diz? Ele vai dizer, ó, continua a leitura, versículo 11. Pois todos vêm de um só, tanto o que santifica como os santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Isso é legal, né? Jesus é nosso Senhor, né? É o Kyrios, é o Senhor mesmo. A igreja primitiva
tratou Jesus como Senhor o tempo todo, né? E ele é Senhor mesmo, mas ele é nosso irmão. E pode ser que a gente não lide tanto com essa expressão porque a gente tem dificuldade. Porque não, eu não sou irmão de Jesus. Como assim, né? Eu sou um pecador, né? Eu sei que você é um pecador. E eu sei que eu sou também. E não é por mérito, mas é desejo de Deus de que você seja irmão do filho dele. Entende isso? Gostou não? Tá triste? Você queria ser algo diferente, menor? Eu sei que a gente não merece. E a dificuldade que a gente tem para lidar com isso é justamente porque não merece. E eu acho até bonito. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo, assim como Paulo diz, nós somos uma família agora de Deus. E na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho que deveria ter ido atrás do irmão e não foi, aqui é diferente. Aqui o irmão mais velho vai e resgata e padece, mas salva. Ele vai dizer mais, não é? 12. O argumento dele agora, primeiro ele faz as afirmações, né? Ele está dizendo que nós somos irmãos do Filho de Deus. E agora ele usa os textos. Como, por exemplo, no versículo 12, o Salmo 22, né? Esse aqui, cara, é lindo. Ele diz: anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E o versículo 13, Isaías 8, né? Porei nele a minha confiança e ainda, aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Ele vai dizer no 14, portanto, visto que os filhos compartilham a carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte, pois na verdade ele não auxilia aos anjos, mas sim a descendência de Abraão. Isso aqui é magnífico, né? Porque ele primeiro vai dizer, nós somos os irmãos, né? Nós somos os que foram resgatados por Cristo, o nosso Senhor. E ele vai usar o Salmo 22, o Salmo 22, gente, aqui está, né? Bonitão assim, anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. Vai ser um salmo que você... Pô, esse salmo deve ser bonito, vou ler ele todo lá, né? Um salmo de louvor, quem sabe o Breno até abra o culto, né? Vamos louvar, anunciarei, né? Pá. Vai ler o Salmo 22. O Salmo 22 é o salmo citado por Jesus na cruz, quando ele fala, Senhor, Pai, por que me desamparaste? É este salmo. Esse é o Salmo 22. Que a gente tem tanta dificuldade para lidar, né? Como assim Jesus foi desamparado, foi abandonado pelo Pai, por causa do sofrimento intenso? Mas o salmo que ele está citando é justamente o salmo que começa com sofrimento, como o autor está falando aqui, e termina com a glorificação de Deus, com a salvação do homem, com uma família nova. Por isso ele está citando aqui de maneira bem assertiva algo que Jesus já havia falado, que era justamente o seu sofrimento produziria homens e mulheres transformados, salvos, trazidos de novo a uma vida sem medo da morte. Não é isso que ele diz? Porque ele fala aqui, ó, versículo 14, para que pela morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, porque ele venceu a morte, o diabo. Eu acho que na verdade é a única vez que a morte ela é colocada na conta do diabo aqui, pelo menos no Novo Testamento, né? É a única vez que você vai ler, se eu não me engano, essa expressão, quem tem o poder da morte é o diabo. Você vai ficar pensando, como assim que o diabo tem o poder da morte? Óbvio, eu poderia dizer para você que ele tem o poder da morte porque ele causa o mal, porque ele gera realmente o caos no mundo, porque ele realmente deseja que as pessoas morram mesmo. Mas ele tem o poder da morte também porque no Éden ele foi o causador da morte. Então o poder da morte não necessariamente significa ter um poder, não é? Significa ser o responsável. E Jesus o derrota. E Jesus, quando morre e ressuscita, ele realmente transforma aquilo que era uma condenação para o homem, a transgressão, para quem está nele, em algo bom, em algo vivo. Inclusive, ele vai dizer no versículo 15, vencesse o diabo, não é? E livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Então, a escravidão
porque o pecado gera escravidão para todo aquele que peca e por causa das consequências do pecado vive em medo. E medo da consequência do pecado, que é a morte. Não tem jeito. Todos nós vivemos com medo da morte. E a gente sabe que a morte é um problema. Por quê? Porque ela realmente vem sobre todo indivíduo. Porque ela realmente, em um determinado momento, vai nos pegar. Porque ela nos persegue como uma sombra. E a gente fica tentando, quem sabe, nem falar disso. Eu venho de uma família que não se conversava sobre morte. Para de falar sobre isso. Ah, não, por favor, muda o assunto, né? Ninguém quer falar sobre isso. Sabe por quê? Porque temos medo. Medo. O que o autor está dizendo aqui? Que Jesus venceu o diabo, aquele que tem a responsabilidade, o poder da morte, para livrar todo aquele que está nele do medo da própria morte. Como assim, cara? Quer dizer que todo aquele que recebe Jesus não tem mais medo da morte? É o que ele está dizendo. Porque viramos super-heróis? Não, porque temos uma esperança maior do que a morte. Por isso. Pergunta se eu quero morrer? Claro que eu não quero morrer. Ah, de jeito nenhum. Né? Alguns vão dizer, não, eu quero morrer dormindo. Igual disse aquele político, né? Ah, fulano dormiu, acordou morto. Se morreu, não acordou, né? Aí a gente trata realmente com receio. Isso é natural. Eu não estou dizendo aqui que da noite para o dia nós viramos alguma coisa sobre-humana. Não é isso. Mas aquele que está em Cristo sabe que a morte não é o fim da linha. E é diferente isso. Lidar com a possibilidade da morte sem esperança nenhuma é desesperador. Escraviza. Lidar com a morte com a esperança da ressurreição é libertador. Isso não nos limita. Isso não é o fim da linha para nós. Não é esse tipo de condição que realmente traça a nossa trajetória. É outro tipo de coisa. E ele vai dizer, versículo 16, pois na verdade ele não auxilia aos anjos, né? Esse é o argumento dele, não é sobre anjos, é sobre a descendência de Abraão, é sobre a família que Deus prometeu a Abraão que daria a ele, que agora em Cristo são feitos realmente descendência de Abraão, a família de Deus, cujo Jesus é o Salvador e Senhor e irmão mais velho. 17 ele vai dizer, por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, menor que os anjos, padecendo sofrimento, morrendo naquela cruz, semelhante a seus irmãos, vivendo como nós vivemos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pôde socorrer os que estão sendo tentados. E a ideia do sacerdote aqui é, na verdade, uma introdução a que ele vai tratar mais na frente. Jesus é maior que os anjos. Jesus, ele é agora o Salvador adequado porque ele é o maior dos humanos. E agora no versículo 3, ou no capítulo 3, ele será um sumo sacerdote maior do que Arão, maior do que Moisés. Mas ele diz algo que é meio que um resumo de tudo que ele disse, né? Era necessário, não é isso? Ele vai dizer no versículo 17, se tornasse semelhante de seus irmãos, e fosse um sumo sacerdote misericordioso, um sumo sacerdote melhor, que fizesse a propiciação dos pecados pelo povo, perdoasse, apagasse os pecados. E ele diz no 18, porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. E tentado aqui não é a tentação do desejo pecaminoso, é a tentação do medo da morte. Porque o tentado, no grego, pode ser provado também, é a mesma expressão, não é? Então, da mesma maneira como ele viveu como homem, padeceu como homem, ele se torna um sumo sacerdote melhor do que Arão,
melhor do que todos os sumos sacerdotes desde então, porque ele pode, através do sofrimento, salvar aqueles que sofrem. Através da provação que sofreu, salvar aqueles que são provados. Através da tentação que venceu, salvar aqueles que são tentados. O que isso diz? Diz muita coisa, né? Mas diz também que assim como Jesus sofreu, e por causa do sofrimento se tornou o nosso Salvador, nós também sofreremos. Nós também sofreremos. O Evangelho não promete a ninguém a ausência de sofrimento. E quem diz isso é um tremendo mentiroso. O Evangelho promete a nós a esperança da ressurreição. O Evangelho promete a nós realmente uma vida transformada para vivermos coisas maravilhosas da parte de Deus. E o Evangelho promete também que através do nosso sofrimento, vidas podem ser alcançadas. Assim como Jesus, que sofreu e se tornou o nosso Salvador, o meu sofrimento pode ser ferramenta para a salvação de outras pessoas. Você sabe por quê? Não é discurso sofrer por sofrer, não. É porque quando eu conheço a dor do outro, eu me torno uma pessoa adequada para falar do amor de Deus para essa pessoa, porque eu também passei por isso. Quando eu realmente entendo a dor do outro, eu sou o melhor instrumento da parte de Deus para que o outro me ouça. E quem sabe a gente precisa realmente amadurecer esse tipo de coisa. Deus não quer que ninguém sofra. Por isso ele prometeu uma vida sem sofrimento na segunda vinda de Jesus, ou posterior a essa existência. Mas a gente precisa entender realmente que o sofrimento de Cristo é o cerne da vinda de Jesus enquanto Salvador para a sua igreja. Foi por causa do seu sofrimento que ele foi aperfeiçoado e se tornou o Salvador apropriado para nós. Então, se você está passando uma fase difícil, e a gente passa inúmeras vezes por fases muito difíceis, e a nossa oração é: Senhor, me ajuda, e é honesta e é justa, mas que a gente também possa pedir a Deus que, assim como ele usou o Filho no sofrimento para nos salvar, que ele use o nosso sofrimento para alcançar outras pessoas. Que não seja somente uma oração para nos livrar do sofrimento, mas seja realmente uma oração para que nós possamos, como um ator que trabalha para a sua interpretação, que estuda, que vive o máximo possível para tentar viver aquilo de maneira mais real possível. Pessoas que realmente se identificam com o sofrimento do mundo, com o sofrimento do outro, com o sofrimento da nossa comunidade, com o sofrimento dos nossos irmãos, e que sabem que na mão de Deus podem ser instrumentos usados por Ele. Amém? Amém. Vamos ficar em pé então e orar?